Fala pessoal, tudo bem? Murilo Perin aqui, mas podem me chamar de Mupa. Na nossa segunda videoaula de mangá, eu vou dar um exemplo para vocês de como a gente pode usar poses, fotos reais, para criar poses um pouquinho mais interessantes, poses mais dinâmicas para o nosso personagem. Então, a partir dessa foto, eu imaginei aquelas linhas de ação que estão desenhadas no cantinho ali da nossa imagem. A coluna um pouquinho mais inclinada, essa perna aqui da nossa esquerda que está virada, né, tá um pouquinho mais dobrada, a outra perna esticada para dar o apoio do personagem e os braços ali em cima inclinados também. Eu fui usando essa foto de referência, mas colocando sempre no formato da estrutura do mangá que eu mostrei para vocês no primeiro vídeo. Então eu construí primeiro a oval, inclinada para a direita, fiz a linha vertical acompanhando a direção do olhar dessa foto que a gente está vendo, da pessoa presente na foto, e já puxei ali as linhas que dão o formato do queixo do personagem. Depois disso, na hora de fazer o cilindro para o pescoço, eu também já aproveitei e dei sequência para o peitoral do personagem. Só que eu reparei que apesar de a cabeça dele estar virada para a direita, o peitoral está levemente inclinado para a esquerda, motivo pelo qual a linha do peitoral, aquela linha do meio do corpo do personagem, eu deixei indicada à esquerda. Olha só como depois, para fazer as pernas e os braços da estrutura, eu procurei deixar o início do músculo, a parte mais próxima do corpo, um pouquinho mais larga, como exemplo ali das coxas embaixo, e a parte mais distante ali, no caso da cintura dele, ou a parte que vai para o joelho, ela ficou um pouquinho mais fina. Essa ideia ajuda a representar uma anatomia um pouco mais simples para o nosso personagem. Uma vez que eu extraí toda a pose a partir dessa foto, eu começo a desenvolver o nosso mangá, aqui o nosso personagemzinho através dessa estrutura. Um conselho que eu dou para vocês é que vocês sempre procurem poses, fotos que estão relacionadas ao tipo de personagem que você quer representar nesse desenho. Por exemplo, aqui nesse caso, eu queria trazer a imagem, o desenho de um lutador. Então, para isso, eu procurei uma pose que apresentasse essa ideia de alguém que está lutando. E tomei muito cuidado para usar somente a direção do tronco, a direção da cabeça, a posição da perna, mas para não deixar cada uma das linhas, cada um dos contornos duros, exatamente iguais às linhas que aparecem na foto. Quando a gente faz isso, quando a gente se preocupa em usar a mesma linha, a mesma direção, a linha igualzinha que tem na parte, por exemplo, de cima da coxa da foto, na parte de cima da coxa do nosso personagem, é comum que os personagens fiquem um pouquinho mais duros. Usem as poses como referência, a direção das pernas, dos braços, da cabeça, do tronco, e a partir disso tentem criar uma estrutura. Comecei a colocar aos pouquinhos a roupa para o nosso personagem. Olha como em algumas regiões, como na perna que está dobrada, aqui à nossa esquerda, eu considero o fato de que a roupa é um pouco mais larga e a perna dele vem para trás. Então eu não deixo o tempo todo essa parte da calça acompanhar a perna dele. Ela fica mais caidinha aqui do lado esquerdo. O tecido não acompanha exatamente o movimento da perna. A mesma coisa para a outra base ali da perna dele. Eu também não deixei o tecido o tempo todo estar encostado na parte da panturrilha, pois é uma calça com o final um pouquinho mais largo. Como ele está com essa posição, com a perna mais esticada, essa outra, eu coloquei o tecido um pouquinho mais tensionado na passagem entre uma perna e outra. Também aqui, depois vocês vão reparar que eu coloquei um pouquinho mais de dobras em ambas as mangas na parte de baixo, para representar um tecido mais largo. Então é preciso que sobre um pouquinho mais de tecido na parte de baixo. Essas dobras vocês podem representar com duas linhas paralelas, mais ou menos na mesma direção. Cuidado somente para não exagerar, fazendo um monte de dobra. Isso não vai funcionar, ok? Quase finalizando o nosso personagem, eu decidi colocar a linha do chão, só para ter uma noçãozinha ali de cenário, de onde ele estaria. Separei um pouquinho as cores do personagem, colocando margens mais escuras no kimono dele, colocando sapatos mais escuros também, e também aquela margenzinha do centro do kimono. Também decidi marcar um pouquinho melhor a musculatura dele, porque nesse caso os músculos são parte aqui do próprio personagem. Eu aconselho que vocês procurem outras fotos,
fotos em poses que façam sentido para os seus personagens e tentem fazer vários rabiscos bem rápidos com um traço bem solto só para representar esse estilo de estrutura que a gente estudou na primeira aula nessas poses. Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo rabisco.